Boa noite. A gente vai dar início a essa primeira aula do módulo 2, que a gente vai falar sobre reformas religiosas, reforma em protestante contra a reforma. Eu vou partilhar minha tela com vocês para a gente ver alguns slides. Então vamos lá. O que a gente tem visto, a gente fala muito do Martinho Lutero, né, que foi o precursor da reforma protestante, né, que movimento que ganhou muita amplitude e ocasionou o cisma, a separação, né, na Igreja Católica. Mas antes dele teve alguns que são chamados pré-reformadores, né? Teve o John Wycliffe, um teólogo e padre inglês, no século XIV, que ele denunciava também, fazia quase as mesmas denúncias do Martinho Lutero, né, denunciando o luxo do clero, né, e ele também, assim como Martinho traduziu a Bíblia do latim para o alemão, ele traduziu para o inglês, né. Teve o John Hus da Boêmia, foi na época do cisma do papado de 1378, 1417, né, teve essa época do cisma do papado, né, havia uma disputa, né, de quem seria o Papa, né, o pontífice da Igreja Católica, e estava entre dois, depois três candidatos, né, reivindicavam, né, ser o verdadeiro Papa. O Wycliffe, ele foi perseguido, excomungado, né, o Hus também foi perseguido e morto, né, e os seus seguidores eram chamados de russistas, né? E a igreja fez uma cruzada contra eles, a igreja católica, né? Esse movimento foi responsável, os russistas foi responsável por fundar a igreja da Morávia, né? Então antes o Martinho teve predecessores, assim, né? O Martinho Lutero não foi o primeiro de dentro da igreja a denunciar certas práticas, né? E aí entre essas denúncias está a questão do luxo do clero, né? A questão dos cargos eclesiásticos, a centralização do poder, né? Principalmente na pessoa do Papa, e o que foi o assunto das 95 teses do Martim foi a venda de indulgências, né? Teve denúncias de corrupção também do clero. Então, Martinho Lutero condenava a venda de indulgências, né? E porque ele acreditava que a salvação vinha pela fé, e que nessa época, quanto mais quanto maior a sua indulgência, mais perdão você alcançava, né? E aí, quando ele fala de indulgências nas 95 teses, na 86, na tese 86, ele, ele fala
né, que naquela época as indulgências, o dinheiro das indulgências estavam sendo usadas para construir a Basílica de São Pedro. E o Papa era senhor de posses, né? Então, ele coloca lá na tese 86 que o Papa poderia construir a Basílica com as posses dele. E por que usar, então, o dinheiro de pessoas simples e humildes, né? O dinheiro do povo. E aí teve tanta repercussão assim as teses dele por conta e, e depois a tradução da Bíblia pro alemão roda muito em toda a Europa, né? Os panfletos das 95 teses roda toda a Europa e vira um movimento, né, gigantesco, porque nessa época já tinha a prensa, né? Então isso contribuiu para que o movimento crescesse tanto. E o intuito do Martinho Lutero não foi causar esse cisma e essa separação. Ele era de dentro da igreja, ele era doutor em teologia, e aí ele via divergências com com, com a Bíblia e a atitude dos clérigos, né? Então ele quis denunciar no intuito de haver uma reformulação. Então, mas a denúncia dele não foi bem aceita, né? Então foi no dia 31 de outubro de 1517 que ele, na verdade, ele não chegou a fixar, essa é uma história que roda, mas ele não chegou a fixar na porta da igreja de Wittenberg, porque essas teses foram destinadas ao bispo e, é uma tese acadêmica, assim, né? Era uma crítica para se pensar nas ações da própria igreja e para que se tomasse decisões, né, diante dessa situação. Mas não foi o que aconteceu, né? As teses ganharam adesão entre os camponeses e os burgueses que pagavam as indulgências. Os reis e os líderes também. Os reis e os líderes se interessavam por a questão política, porque eles pagavam, né, tributos para a igreja, né, em toda a Europa. A igreja era muito forte nessa época na Europa toda. E o Papa, o, o Papa Leão X, ele pede para o Martinho parar de circular as 95 teses e outros escritos, né, com condenações sobre atitudes da igreja e dos clérigos católicos. Mas ele não cessa com a publicação de cada vez mais artigos. Então ele é excomungado, né, da igreja. E aí tá. Lutero aboliu a hierarquia eclesiástica, né, porque ele acreditava na questão do sacerdócio universal, né? Ele achava que os clérigos e o Papa, no caso, eles tinham, né, a Bíblia em latim, então só eles tinham acesso, o povo mais simples não tinha acesso à Bíblia, não sabiam ler latim, não tinham nenhum interesse de tradução, assim. Eles eram meio que uma espécie de porta-voz de Deus na Terra. Martinho acreditava que Cristo tinha estabelecido o sacerdócio universal, né, que qualquer um que acreditasse que por fé se tornava cristão e podia ser um sacerdote assim,
da palavra, né? A paz em Habsburgo, esse conflito não foi só um conflito, o interesse do Martim não era que virasse um conflito político, mas virou, né? Mas também virou um embate, assim, uma guerra. A igreja caçando os contrários, né, os protestantes, né, e levando eles para o tribunal da Inquisição, que eles eram questionados, né, e aí sofriam as condenações e alguns eram até mortos, né. Então, essa paz de Habsburgo foi assinada por Carlos V, para ter uma trégua entre esses conflitos que não se deram só no campo político, mas foi uma guerra mesmo, né? Um embate entre protestantes e católicos, né? O Calvino foi outro reformador, né? Ele teve mais atuação na Suíça. E ele, ele atuou lá na política também, né? Ele tem escritos dele sobre que ele fala sobre os dogmas, que seriam os dogmas protestantes, né? Que a instituição da religião cristã, que é conhecido como as Institutas de Calvino, os eleitos por Deus, né? Que ele acreditava, poderiam ser reconhecidos por levar uma vida austera e voltada para o trabalho e para a poupança, valorizando a disciplina, o trabalho e acúmulo de riquezas. Contradizendo a doutrina católica, a riqueza passava a ser vista como um sinal de salvação. Aqui já é um fato da igreja anglicana, é só para mostrar que com o cisma, várias outras vertentes do cristianismo surgiram, né? Tem o Calvino na Suíça e a igreja luterana foi formada e a igreja anglicana também na Inglaterra, que a história conta que Henrique VIII da Inglaterra solicitou ao Papa Clemente que anulasse, né, seu casamento com a espanhola Catarina de Aragão. Ele se recusa, né, porque tinha questão política também, porque a Catarina era tia do imperador Carlos V, que auxiliava a igreja, né, no combate contra os luteranos. E então o rei ele abdica do parlamento, abriga o parlamento, obriga, perdão, o parlamento a voltar a uma série de leis que tira o controle da Igreja Católica do poder inglês. E aí com isso ele é excomungado. Aí no ano de 1534, por meio de um ato supremacia, Henrique se torna o líder absoluto da Igreja da Inglaterra. E aí ele institui a Igreja Anglicana, né, por questões que diz história, por questões pessoais, né? E aí vamos falar sobre a Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma, né? Com a Reforma Protestante, a gente falei aqui sobre como se propagou os escritos de Lutero e como foi se ganhando força, principalmente entre os camponeses e artesãos, né?
a igreja se viu enfraquecida, né? Foi perdendo força toda a Europa. Então ela precisava fazer alguma coisa. E uma delas foi a Inquisição, né, que era o que eu já mencionei, que era chamado de Tribunal do Santo Ofício, né, que eles inquiriam os protestantes, né, e alguns eram condenados à morte, né, a maioria excomungados, né, e tinha uma tentativa de trazer novos fiéis, era a Companhia de Jesus, que veio para o Brasil também, catequizar os indígenas. Então, esse era o intuito, de ir para outros países, sair da Europa para outros continentes que não conheciam muito bem a fé cristã, para agregar novos devotos, né? E aí teve o concílio de Trento, entre 1545 e 1563, foi um concílio que foi para estudar as doutrinas católicas, para eles foram pensar, né, sobre as doutrinas católicas, como eles iam responder às críticas doutrinárias dos protestantes, né? A igreja se posicionou, né, em relação às novas doutrinas, reafirmou os dogmas católicos, manutenção dos sacramentos e confirmação transubstancial da hierarquização do clero. Reconhece e coíbe a venda de indulgências, autoriza autoriza propostas para a fundação de seminários para melhorar a formação do clero, estabelece o Index Librorum Prohibitorum. Que esse Index Librorum Prohibitorum era uma lista de livros proibidos, né? Então, eles tinham medo que os novos clérigos que estavam em formação, né, dependendo, se deparassem com alguns manuscritos, isso gerasse, né, alguma dúvida sobre as doutrinas da Igreja Católica, assim como aconteceu com Lutero, né? Eles acreditavam talvez que por alguma influência exterior, né? Mas o caso de Lutero foi, né, a própria contestação na Bíblia que ele teve, que ele achou que estava contrário, né? Os dogmas católicos estavam contrários aos ensinamentos bíblicos. Aí, esse conflito, esse embate não se deu só, né, por questões doutrinárias, né? Foi por questões políticas também, tomou uma proporção política muito grande. Teve a Guerra dos 30 Anos em 1618 até 1648, e aí tem um saldo mais de 8 milhões de mortes, e eu não sei, morreram, né, para ambas as partes, né? Eu não sei os números, né, de protestantes e católicos, mas foi muita gente, uma guerra que perdurou muito tempo, né, por conta desses embates doutrinários. É isso, tenha uma boa noite e até breve.